Pessoal, são 7h30. Minha missão com vocês hoje é falar por no máximo 30 minutos, então eu vou ser bem objetivo. Não se assustem. Então eu quero que você faça esse acordo comigo de acompanhar esse tempo aí. E no final, para que a gente possa ter um tempo de oração na sua casa, nós aqui. Eu creio que o Espírito Santo ele deseja fazer algo essa noite. Amém? Então eu não posso te ouvir, mas eu vou fazer aquilo que os pastores fazem, né? Diga em voz alta aí na sua sala, onde quer que você esteja. Fala assim: essa palavra hoje é para mim. Não é para apontar o dedo para os outros, mas ela é para mim. Assim como é para mim mesmo, eu espero que essa palavra seja para você. Ok? Estou feliz de estar aqui, com saudade de todos. A gente está trabalhando nessas 3 semanas sobre o tema permanecer. Então, semana passada o Robertão começou a falar sobre permanecer, ele falou sobre a ideia do vem, quando Jesus fala vem e veja. Essa semana eu vou estar falando um pouco sobre o que é seguir a Cristo, e semana que vem eu não vou dar spoiler, mas vai fechar o ciclo aí. Então, se você não ouviu a palavra da semana passada, eu quero te convidar, foi muito legal. E o Robertão ele falou bastante sobre André, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele falou sobre quando André teve um encontro com Jesus e como aquele encontro mudou a vida dele, e ele trouxe 5 pontos muito legais. E hoje eu quero trabalhar outro personagem com vocês, então a gente vai caminhar um pouquinho na vida de Pedro hoje, e eu quero mostrar alguns fatos, algumas coisas que aconteceram e alguns ensinamentos que o Senhor me confrontou e eu sei que vai confrontar vocês. Ok? Fica comigo, fica ligado. Então eu quero, e a gente fica com a Bíblia na mão porque nós vamos caminhar por alguns textos, porque nós vamos caminhar um pouco pela vida de Pedro, ok? Pedro, discípulo de Jesus. Então vamos lá comigo, sem delongas, sem enrolação, para Marcos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Esse texto acontece no início do ministério de Jesus, quando o Senhor está recrutando algumas pessoas para serem seus discípulos. Vamos ler ali. Marcos 1, 16 até o 20. Fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, falando de Jesus, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Próximo. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Jesus Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está andando ali pelo mar da Galileia, e aí ele avista Pedro, nessa narrativa de Marcos, ele está vendo ali, na verdade ele viu Simão e André, e ele fala, ó, venham comigo. Jesus fala, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de alma. E a Bíblia fala que eles imediatamente seguiram Jesus. Aí mais à frente a Bíblia fala que Jesus continuou andando e viu ali depois Tiago e João e falou, me sigam. E eles também deixaram as redes, deixaram o seu pai e eles seguiram a Jesus. Então, para começar, eu quero falar nesse ponto, vou separar em alguns pontos. Ponto número 1, Jesus viu. Pessoal, presta atenção. Naquela época, existiam os rabinos, os grandes mestres do judaísmo. E o negócio era o seguinte: se você desejasse aprender com aqueles mestres, porque os rabinos eles eram o topo, digamos assim, uma hierarquia muito alta, então todas as pessoas gostariam de aprender com eles, a respeito inclusive de Deus. Mas se você quisesse aprender com um rabino, com um mestre, você precisava o quê? Se inscrever como aluno. Você falava, olha, eu quero ser seguidor do rabino Djalma, do mestre Djalma. Aí eu ia lá e me inscrevia como aluno.
A partir de então, eu me tornava um seguidor desse mestre, desse rabino. E aí, na cultura é o seguinte, o rabino, por onde ele ia andando, os seus alunos iam atrás. Ele ia ensinar nas sinagogas, ele ia, enfim, celebrar uma festa, ele ia fazer alguma coisa, os alunos estavam atrás dele o tempo todo, seguindo ele o tempo todo. E aí, no caso, se eu estava lá com o meu mestre, e por um acaso aparecia um outro mestre, mais relevante, com uma eloquência melhor, eu poderia simplesmente ir para lá e me tornar aluno daquele mestre, então, e começar a seguir ele. E aí, nesse contexto, surge Jesus, com sua extrema sabedoria. E aí o que acontece é que, diferente desse caso, onde as pessoas se inscreviam para se tornarem alunas, no caso de Jesus é diferente. A Bíblia conta que ele começa a andar, e ele vai selecionando algumas pessoas. E eu acho interessante, porque no versículo 16 fala que Jesus viu Simão e André. Não, o que é diferente de Simão e André viram Jesus e foram lá e falaram, nós queremos ser os seus seguidores. Não, não, não. A Bíblia conta que Jesus viu Simão e André e ele falou, me sigam. E alguma coisa aconteceu naquele momento, inclusive um milagre que é mais relatado em outros evangelhos, da pesca maravilhosa. Mas o que acontece é que aqueles homens, a Bíblia diz que eles viram algo tão forte em Jesus, que a Bíblia diz que imediatamente eles largaram tudo para trás e eles seguiram Jesus. Mais à frente diz que Jesus passou, viu Tiago e João, a Bíblia fala que Jesus viu Tiago e João, e a Jesus falou, me sigam. Eles também olharam para Jesus, eles entenderam ali pela revelação, e eles deixaram o pai, deixaram o barco, as redes e seguiram Jesus. E aí a gente vai começar a ver alguns relatos na Bíblia de pessoas que Jesus viu essas pessoas antes que elas vissem a Jesus. E aí Jesus, por diversas vezes, ele tem experiências com essas pessoas, ele tem contato com essas pessoas, e Jesus as convida para seguirem. Algumas pessoas aceitam imediatamente, outras pessoas não aceitam, como é o caso do jovem rico, que a Bíblia conta. Que Jesus falou, me siga, venda tudo que você tem e me siga. E a Bíblia conta que aquele jovem entristecido, porque ele tinha muito dinheiro, e não queria vender tudo, ele não seguiu Jesus. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, é que Jesus viu. Então, para começo de conversa, se hoje você e eu, nos consideramos seguidores de Cristo, não ache que é porque um dia instalou uma ideia na sua cabeça e você enxergou Jesus. Entenda que muito antes disso, Jesus viu você. E assim como Jesus fez com esses discípulos, um dia ele passou por você, talvez sem que você percebesse. Ele falou, me sigam. E glória a Deus, caso você esteja me ouvindo, que você disse sim para isso, para esse desafio. E que você seguiu Jesus. Uma coisa interessante também, comparando, é que aqueles rabinos, eles só poderiam ter alunos homens, por causa da cultura da época. Apenas os homens poderiam ser alunos. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele viu a todos. Jesus viu os homens, Jesus, e quando eu digo viu, no sentido de convidar para serem seus seguidores. Homens, mulheres, cobradores de impostos, as prostitutas, os pobres, os doentes. O que eu quero dizer com isso? Se o mundo acha que existe um formato para você seguir os sábios, com Jesus é diferente. Jesus, ele vê a todos, Jesus vê os pecadores, Jesus vê os fracos, Jesus vê os fortes, Jesus vê os ricos, os pobres, as mulheres, as prostitutas, os prostitutos, os travestis. O ponto é que Jesus vê a todos, e Jesus nos convida para ser seus seguidores. Inclusive a gente aí que está vivendo um momento conturbado, e eu sei que a gente vê muita injustiça na política e tudo mais, mas não se esqueça que Jesus vê os políticos também. E se Jesus ele estivesse em carne hoje, talvez eu e você ficaríamos escandalizados com ele, porque ele também convidaria os políticos, talvez os corruptos, para o seguirem e transformarem a sua vida. Então tenha um olhar de misericórdia para todos. Eu não digo isso facilmente, porque eu também não concordo com toda a corrupção, mas o ponto é que Jesus olha para todos. Jesus, ele vê a todos, não existe ninguém que passe desapercebido dos olhos de Cristo.
Nós fomos escolhidos por Jesus, não fomos nós que escolhemos Ele. Mas, vou para o ponto número 2, rapidinho. Seguir a Cristo não é o mesmo que ser enviado por Ele. Meu querido jovem, meu querido adolescente, não ache que a vida com Jesus se trata apenas de ser enviado e cumprir uma missão. Nós precisamos entender que antes disso existia um convite de Jesus para nós sermos seguidores. Então, vamos falar hoje sobre seguir a Cristo. Segura aí a ansiedade, eu sei que todo mundo aqui quer ser relevante, quer cumprir a obra, mas seguir a Cristo não é o mesmo que ser enviado. Esses discípulos, eles primeiro foram convidados para seguir a Cristo, e aí um dia, Jesus foi preparando eles para no tempo certo enviar eles, ok? E é isso aí, então vamos falar de Pedro. Pedro teve esse encontro com Jesus. Jesus falou, Simão, que num caso depois Jesus deu o nome de Pedro, Simão, me segue, eu vi você, quero te convidar para me seguir. E Pedro enxergou Jesus, e Pedro, como um bom conhecedor, ele sabia que existia uma promessa de um Messias, existia a promessa de um que viria, e ele enxergou Jesus e ele falou, esse é o cara. Então ele imediatamente seguiu, legal? Pedro começa a andar com Jesus bem próximo, ele começa a aprender com Jesus, ele inclusive se torna um dos 12 discípulos, e Pedro vê os milagres de perto, Pedro ouve os ensinamentos de Jesus do lado, Pedro podia ouvir o que Jesus falava, e ele podia perguntar, mas Jesus, o que você quis dizer com isso, e com isso, e com isso? Pedro teve uma caminhada bem próxima de Jesus, e Pedro cresceu, mas o que eu quero que você entenda, é que Pedro tinha, provavelmente, pelas promessas que ele conhecia, de que haveria um Messias, que iria chegar e iria estabelecer o reino, os judeus, eles acreditavam que viria um, que ia libertar eles debaixo do Império Romano, que era o império que estava, fugiu a palavra, mas o império que estava dominando ali, e não era legal. E eles tinham a esperança de que viria um que libertaria eles de todos. Então eu imagino que quando Jesus falou, Pedro, vem e me segue, Pedro talvez na hora ele deve ter pensado, caramba, esse é o Messias prometido, esse é aquele que vai ser o poderoso, esse é aquele que vai estabelecer o reino, eu quero isso, eu quero seguir. Mas à medida que Pedro vai caminhando com Jesus, ele vai vendo que Jesus está ensinando uma coisa diferente. Jesus está mostrando que o reino dele não é agora estabelecido na terra, mas é um reino celestial, é uma obra maior ainda, é uma obra de redenção da humanidade. E aí Pedro, talvez no começo ele achava que talvez, sei lá, o Messias ia chegando com tudo, ele começa a ver que esse a qual ele está seguindo, ele é simples, ele é servo, ele olha para todos, ele olha para os vulneráveis, e aí Pedro vai amadurecendo um entendimento dele a respeito do que é seguir a Cristo. Mas acontece um episódio que eu quero conversar com vocês, e eu quero convidar vocês a irem lá para Mateus, voltar um pouquinho a Bíblia, Mateus 16. Então, resumindo, Jesus encontrou Pedro, Pedro me segue, Pedro deve ter pensado, isso vai ser massa, isso vai ser poderoso, isso vai ser genial, vou. E aí eles começam a seguir. E aí muitos ensinamentos, milagres, existiram situações difíceis, onde Jesus era perseguido, já estava sendo mal visto pelas autoridades, e aí às vezes eles tinham que escapar para não serem presos, então Pedro já começou a sentir que não era talvez aquilo que ele imaginava, mas ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí em Mateus 16 acontece um episódio muito interessante, vamos a partir do 13 ali. Ali a partir do 13, fala, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou para eles. E eles responderam, uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Cristo significa, a palavra Cristo significa Messias, significa o ungido, tá bom? Então Pedro falou, Senhor, você é o ungido de Deus, você é o Filho de Deus. Ali no 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão, Barjonas, bem-aventurado és Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dar uma pausa aqui. Continua. 19, dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então o que acontece aqui é o seguinte, daqui a pouco eu vou continuar. Jesus está ali, ele pergunta para os discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? Alguns falam, Jesus, alguns falam que você é João Batista, outros que você é Elias, que você é um profeta. Aí Jesus fala, eles acham que eu sou um profeta. E vocês, quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, depois de caminhar com Jesus, entender que Jesus era o Filho de Deus, ele fala, Senhor, você é o ungido de Deus, você é o Filho de Deus. E aí Jesus fala, Pedro, é isso aí. Não foi carne nem sangue que te ensinou, que te revelou isso, mas foi o próprio Pai que te ensinou isso. Na hora Pedro deve ter pensado, estou no caminho certo, estou aprendendo corretamente. Mas vamos ali para o 21, versículo 21. Aí Jesus começa a mudar o discurso, passou essa situação, aí fala assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, vê se pode, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. 24. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Tá bom, vamos parar por aqui. Então Pedro, ele é tomado aquela hora, e ele dá um tiro certeiro, ele fala, tu és o Cristo, tal. E Jesus fala, yes Pedro, é isso aí. Mas aí Jesus começa a falar, agora pessoal, meus discípulos, deixa eu falar um negócio para vocês. Algumas coisas vão acontecer. E eu vou para Jerusalém, e eu vou sofrer, e vai acontecer isso, e eu vou morrer, mas no terceiro dia. E aí Pedro, talvez com aquele entendimento de que o reino que Jesus estava falando ia ser uma coisa de muito sucesso, poder, ele falou, Jesus, não, isso não vai acontecer com você. Parafraseando um pouco aqui, não, você é o Todo-Poderoso, as coisas aqui só vão ser felicidade, alegria, poder, maravilha. E aí Jesus fala o que para Pedro? Arreda Satanás. Em outras palavras, isso que você está falando, sai para lá, esse discurso aí é completamente errado. E aí Jesus fala o seguinte, vou ensinar para vocês, meus discípulos, o que significa me seguir. Significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então o terceiro ponto que eu quero falar, onde eu quero mais gastar um tempinho é, a nossa caminhada, seguir a Jesus, exige consciência, tá bom? Exige consciência. E o Senhor tem me confrontado muito a respeito dessa consciência, que está nos faltando, nessa fase, nessa geração. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos encontramos com Jesus e nós entregamos a nossa vida para eles e falamos, Jesus, nós vamos ser seus seguidores. Talvez nós fôssemos igual Pedro no começo, quando viu um milagre ali, falou, caramba, eu vou seguir. Mas à medida que a gente vai amadurecendo a nossa vida cristã, a gente precisa ser consciente de que não se trata a respeito de milagres apenas, mas seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa todos os dias negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo.
perder a nossa vida por causa do Evangelho, e aí nós vamos encontrar vida. E aí o que eu vejo, analisando a minha vida, e analisando as nossas vidas, analisando o que está acontecendo no mundo, é que eu acho que às vezes a gente parou, naquele momento que a gente aceitou a Cristo e falamos, yes, vai ser legal, vai ser uma vida de vitória, mas a gente se esqueceu desse ensinamento, de que seguir a Cristo é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. E ok, quando aceitamos a Cristo, o encontro com Jesus foi o suficiente para nós entendermos, para termos revelação e dizer que nós queremos seguir. Mas o permanecer que eu quero falar hoje, e no último following teve uma frase muito legal, permanecer não significa ficar parado, mas significa crescer. E o que eu quero falar sobre esse permanecer hoje é crescer, é permanecer na consciência de que seguir a Jesus não é simplesmente experimentar um milagre, um oba-oba e falar, uhul, eu quero salvação, eu quero poder, eu quero alegria. Seguir a Cristo implicitamente está relacionado a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo e perder a nossa vida por causa do Evangelho. E aí eu quero falar algumas coisas bem práticas sobre o que nós precisamos ser conscientes. Parece que eu estou bravo, mas não estou não. Nós precisamos ser conscientes, pelo amor de Deus, de que seguir a Cristo significa que nós precisamos mudar os nossos tipos de conversa. Nós precisamos entender que precisamos entender que é necessário que a gente perca os velhos hábitos. É necessário a gente refletir a respeito do que é liberdade. Nós fomos livres do pecado, mas nós não fomos livres para fazer qualquer coisa. As nossas mídias sociais, as nossas redes sociais precisam refletir alguém que tem consciência do que é seguir a Cristo. Só que eu olho hoje para as nossas redes sociais, eu olho hoje para as nossas conversas, e eu vejo que a consciência do que é seguir a Cristo não está na nossa vida. E pessoal, eu não sei quantos anos, quanto tempo você tem de convertido, eu já tenho alguns, e quantas vezes me falta consciência do que é isso. E aí no discurso de Cristo nos libertou, a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa, não pode. O jeito como a gente tem que protestar sobre política, sobre desigualdade, não pode ser de qualquer jeito. Precisa refletir alguém que segue a Cristo, alguém que nega a si mesmo, nega suas próprias opiniões e recebe a opinião de Cristo, o entendimento de justiça de Cristo. Mas a gente quer debater o mundo com a sabedoria do mundo, quando aqueles que seguem a Cristo precisam buscar a sabedoria que está em Cristo. E eu fico até escandalizado, porque eu vou vendo cristãos, é sério, isso eu quero que vocês não entendam isso como legalismo, mas cantando algumas músicas, postando algumas coisas, orgulho puro, tipo assim, eu entendo que nós temos lutas, nós temos fraqueza, mas às vezes o que eu acho que falta para a gente é cara de pau, o que eu acho que falta para a gente é consciência do que é seguir a Cristo. Às vezes eu acho que Jesus está gritando para mim e para você, arreda Satanás, arreda você com esse discurso aí de que você é o tantantã. Entenda que me seguir é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, e perder a sua vida por causa do Evangelho. A gente precisa entender que seguir a Cristo vai refletir em todas as áreas da nossa vida, a nossa área financeira. Você é dono do seu dinheiro? Ok, você é dono do seu dinheiro, mas se você segue a Cristo, você precisa administrar suas finanças de acordo, consciente de que você é um seguidor de Cristo. Você precisa escolher as amizades, consciente de que você é seguidor de Cristo. Nós precisamos ser um pouco mais racionais, um pouco mais conscientes disso. Não simplesmente agir pela emoção. Entrar no relacionamento, sair de um relacionamento. Nós precisamos mostrar que nós somos conscientes. E o que nos falta é consciência, é cara de pau. Porque nós já estamos caminhando com Cristo há muito tempo. Talvez você não esteja há muito tempo.
Mas existem pessoas que estão há muito tempo caminhando com Cristo e continuam fazendo coisas que não refletem uma pessoa que tem consciência do que é seguir a Cristo. Uma pessoa que segue a Cristo precisa querer conhecê-lo, precisa querer estudá-lo, precisa amar as Escrituras. O Espírito Santo me confrontou muito essa semana a respeito disso. Guga, você precisa ser consciente do que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é simplesmente um dia chegar na igreja e falar, eu te aceito como Senhor e Salvador, lidera a minha vida, não é isso. Talvez no momento da conversão foi o suficiente, mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós precisamos ser conscientes de que toda a nossa vida precisa mudar. Todas as áreas da nossa vida precisam refletir uma pessoa que sabe o que está fazendo. Você não foi obrigado a seguir a Cristo. Você pode ter sido convencido pelo Espírito de Deus, mas foi a sua decisão. Então arque com as consequências dela. E seja consciente do que eu e do que você estamos fazendo. E aí, beleza, continuando na vida de Pedro, acontece esse fato, Jesus dá uma bronca e ele fala, Pedro, você está entendendo errado. Me seguir, significa que você vai passar por lutas, vai passar por sofrimento, por perseguição. E aí a vida que continua. Talvez Pedro entendeu, talvez não. Agora quero que você vá rapidamente para Lucas 22. E ali o ministério de Jesus continua. Jesus opera maravilhas, milagres, aí às vezes ele tem que escapar pela tangente, porque querem prender ele, e ainda não é chegada a hora. E aí Jesus sabe que está chegando o momento e ele faz aquela última ceia que eu e você conhecemos. Se você não conhece, depois lê ali Lucas 22 fala sobre isso. Mas Jesus junta os seus discípulos para um tempo só com eles, para falar, está chegando a hora. E aí ele inclusive lava os pés dos discípulos para mostrar que o que nós precisamos é servir e não ser servido. E aí, no versículo 31, eu quero que você acompanhe comigo uma coisa que acontece com Pedro e Jesus no versículo 31. Jesus chama Pedro de lado, a Bíblia é bem clara que ele fala isso para Pedro, ele fala, Simão, Simão. Pessoal, olha que forte isso. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Em outras palavras, Pedro, Satanás está pedindo a sua vida, ele quer te provar. E Jesus, conhecendo Pedro, ele sabia que Pedro seria reprovado. Mas, versículo 32, ele fala, eu porém, olha o que Jesus fala, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Versículo 34. Contudo, Jesus lhe disse, asseguro-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Resumindo, Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, o seguinte, Satanás está pedindo a sua vida, mas eu roguei ao Pai por você. Eu pedi, Pai, não deixa com que a fé de Pedro vá embora. Aí Pedro acha que ele ama tanto Jesus o suficiente, fala, não Jesus, mas eu amo você muito, eu amo você o suficiente para ir para a prisão, para a morte com você. E Jesus fala assim, Pedro, não, abaixa a bola aí, porque hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e você sabe a história, isso acontece. E o meu terceiro ponto foi, seja consciente do que é seguir a Cristo. 4º ponto, se você e eu estamos aqui, às vezes a gente acha que a gente está aqui como Pedro, não Jesus, é porque eu te amo, por isso que eu continuo te seguindo, eu vou até a prisão, até a morte com você. Mas Jesus, Ele conhece o nosso coração fraco, e o que acontece é que Jesus está intercedendo por mim e por você.
É como se Jesus estivesse falando para mim, para você, Guga, ciclano, ciclana, Satanás está todos os dias pedindo a sua vida, mas eu tenho orado por você, eu tenho rogado ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. Exemplo disso é Hebreus 7:25, que a Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. O que eu quero dizer com isso? Se eu e você estamos aqui, nesse lugar ainda, seguindo a Cristo, não é porque você talvez ama Jesus o suficiente, mas é porque Jesus tem intercedido por mim e por você, e Ele tem falado, Senhor, não deixa com que a fé deles desfaleça. Nesse tempo difícil, você talvez esteja passando por coisas terríveis, desanimado, cansado, confuso, não sabe o que fazer, e aí você olha e fala, eu nem sei como eu continuo ainda seguindo a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está rogando pela sua vida, Jesus está falando, Senhor, não deixa a fé dele, não deixa a fé dela desfalecer. Mas Jesus, ele ainda olha para Pedro e ele fala, mas Pedro, tu pois, portanto, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Tipo assim, Jesus está falando, você ainda não entendeu o que é me seguir, mas quando você converter o seu coração, quando você entender, fortaleça os seus irmãos. E aí o que acontece é que Jesus vai, morre, Pedro nega, Jesus ressuscita, tem um encontro maravilhoso com Pedro, e ali Pedro entende, quando Jesus fala, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? A Bíblia fala que entristecido, ele falou, Senhor, você sabe que eu te amo. Tipo assim, mas você sabe que o meu amor é fraco. O Senhor fala, mas já que você reconheceu isso, então agora vai e cumpra o seu propósito. Então entenda que o que nos sustenta nessa caminhada não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte, você é forte, santo, porque você é mais inteligente, é porque o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, Ele nos tem sustentado até aqui. E aí Pedro, depois que Jesus sobe aos céus, manda o Espírito Santo, Pedro vive uma vida incrível, no sentido de vir um grande pregador, ele vira um pai da igreja, ele é usado para cumprir sinais e maravilhas, e Pedro sofre, Pedro é preso, Pedro é perseguido, Pedro inclusive é morto, ele é um mártir, ele é morto, crucificado de cabeça para baixo, uma história louca. Mas o lance é que Pedro entendeu finalmente que seguir a Cristo não é um contrato de sucesso, mas seguir a Cristo significa todos os dias negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E Pedro foi usado de maneira incrível para fortalecer os seus irmãos. Você vai ver nas cartas de Pedro, ele falando para aqueles que estavam enfraquecidos na fé, ele fala, não desista, não pare, continue, Jesus tem algo para vocês. E para finalizar, o quinto ponto, eu quero dizer que a jornada, do jeito que eu falo, parece que a vida, seguir a Cristo é uma coisa penosa, complicada, mas eu quero trazer nesse fim uma esperança para você, de que a jornada, seguir a Cristo não é prejuízo, existe uma recompensa, Mateus 16 mesmo, quando Jesus está ali, ele acabou de dar bronca em Pedro. Ele acabou de dar Pedro, ele falou, arreda-te de mim, Satanás. Ele falou, porque me seguir é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ele fala no versículo 27, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Filipenses 3, sabe o que Paulo fala? Ele fala assim, no entanto, a nossa cidadania não é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus. Ele vai transformar os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes a Ele. Ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita. Então, eu quero dizer para você que por mais talvez prejuízo, por mais penoso que pareça
a vida, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Eu quero dizer que a palavra de Deus nos assegura, ela nos traz a confiança necessária para que a gente viva isso, mas com a confiança de que no final vai valer a pena, de que no final vai existir uma recompensa, e essa recompensa é o próprio Senhor Jesus. E não apenas no final, mas durante a nossa jornada, nós vamos conhecendo mais a Cristo, e aí Paulo também em Filipenses, ele fala, eu começo a considerar tudo como perda, se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Tipo assim, talvez o mundo olhe para a minha vida, talvez o mundo olhe para nós e eles julguem que seguir a Cristo é sofrer, é padecer, mas não, seguir a Cristo é glorioso, é seguir aquele que é o Todo-Poderoso, é o maravilhoso, é aquele que olha nos meus olhos, perdoa os meus pecados, Ele é o único que pode me perdoar os meus pecados. Jesus é real, andar com Ele é real. O pessoal pode subir. Eu passei, o tempo. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção, sejam conscientes do que é seguir a Cristo. Não seja mais um oba-oba. Não se compare com esse cristianismo fraco, frágil que está aí em todos os lugares, nas mídias sociais, na internet, talvez até dentro de pessoas de igreja. Não se compara com isso. Seja consciente, olha para a Bíblia, olha para o que Jesus diz, aceita isso para a sua vida, que existe um preço, exige de nós uma consciência, exige de nós negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz. Não vai ser fácil às vezes. Paulo mesmo diz, ele fala, eu já vivi com muito, eu já tive muito dinheiro, eu já passei por fome, eu já vivi coisas maravilhosas, eu já fui preso, eu já apanhei, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Tipo assim, seja consciente de que eu e você fomos chamados. Jesus nos viu e falou, me sigam, e nós falamos, sim Senhor, nós vamos seguir, mas seja consciente de que nós precisamos seguir da maneira correta. E nessa caminhada, quem vai nos sustentar é o próprio Senhor Jesus, porque Ele está todos os dias diante de Deus e falando, Senhor, fortaleça eles, fortaleça o coração deles, fortaleça a fé deles, para que eles sigam o Senhor, fortaleça a fé deles, para que eles sejam fiéis até o fim. E sabe por que Jesus ele pede isso ao Pai? Porque Ele sabe que vai valer a pena, Ele sabe que seguir a Ele não é prejuízo, Ele sabe que seguir a Ele não significa perder a sua vida, mas significa que no final de tudo nós vamos encontrar a vida verdadeira. É o próprio Cristo, é o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra. Ele sabe do que Ele está falando. Eu quero convidar você, jovem, adolescente, adulto, sei lá quem está ouvindo, pastor, pastora, por favor, vamos amar a Cristo de maneira intensa, de maneira genuína, de maneira consciente. O Senhor Jesus, Ele disse, sabe qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, mas de toda a mente também. Nós precisamos ser conscientes, amar o Senhor conscientemente, seguir ao Senhor conscientemente, permanecer nesse caminho conscientemente, de que é necessário negar a nós mesmos, é necessário, pessoal, é necessário tomar a nossa cruz, é necessário calar a nossa boca, é necessário mudar algumas amizades, é necessário parar com meninices, é necessário todos os dias renunciar ao nosso orgulho, é necessário submeter tudo que nós temos diante de Deus, é necessário ir para o lugar de oração, é necessário ler as Escrituras, é necessário estudar as Escrituras. Enquanto isso, o Senhor, Ele está lá no céu, à direita de Deus, falando, Pai, imagina essa cena, o Senhor aqui, Deus Pai aqui, Ele fala, Pai,
Fortalece o coração do Guga, fortalece a fé dele, não deixa ele se desfalecer, não deixa ele desistir, não deixa ele ir para a direita e para a esquerda. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus, Ele olha para mim e fala, para mim e para você Ele fala: mas quando você se converter, Guga, quando você de fato entender, quando você for consciente, fortaleça os mais fracos, fale sobre o meu amor, ensine a verdade, e aí então nós poderemos ser enviados assim como Pedro foi, renunciando, perdendo muitas vezes, mas deixa eu falar, vai valer a pena. Seguir a Cristo pode parecer talvez prejuízo, mas que eu e você tenhamos o mesmo entendimento de Paulo. Eu considero tudo como perda, se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero orar nessa noite para que o Senhor alinhe o seu coração assim como Ele tem alinhado o meu. O nosso cristianismo, o nosso evangelho fraco, que parou lá naquele momento que a gente aceitou Jesus. Não, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na nossa consciência, no nosso amor por Cristo. E eu sinto o Senhor essa semana toda me chamando para isso, e eu sei que Ele está te chamando agora. Ei adolescente, ei jovem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, me ame com amor reverente, obedeça os meus mandamentos. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nesse momento você esteja convencendo o meu coração e o coração dos meus irmãos a respeito do que de fato é seguir a você, Jesus. Nos faça conscientes dessa jornada, aumenta a nossa fé para que nós possamos seguir essa jornada. E Espírito Santo de Deus, nos convença o meu irmão agora, de que a seguir a Cristo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, é a melhor coisa que nós podemos fazer com as nossas vidas. É a melhor coisa, perder as coisas do mundo para encontrar a Cristo, é a melhor coisa que nós podemos fazer.